Hoje eu vou tocar no assunto, hein? E professor, qual foi a última vez em que você preparou uma aula? Não. Parece que você não entendeu. Qual foi a última vez que você preparou uma aula mesmo? Daquela, de se preparar de verdade. Hein? Você faz isso todo dia? Você faz isso em toda aula? Vamos conversar um pouco sobre isso. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Sou o professor Heitor Grilo. Estou aqui para te ajudar naquilo que eu puder. A gente debate sobre assuntos relacionados à educação, algumas questões também relacionadas à questão da política pública, de várias que nós temos aí no nosso país. E é muito legal ter você aqui, tá? Então, muito obrigado. Posso te pedir, depois de você assistir o vídeo, se você se interessar e quiser, por favor, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, clicar no sininho para receber os próximos vídeos, de comentar aqui a sua opinião aqui abaixo e também de compartilhar aí nas redes sociais, porque ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal. Bom, pessoal, vamos começar então falando sobre a questão de preparação das aulas. Bom, talvez uma das mensagens que eu mais recebo, não só aqui no canal, mas também em outros, lá no Conquiste e várias outras aí que eu trabalho, é o pessoal sempre me pedindo aula preparada. Né? É sem dúvida assim, é aquilo que eu mais recebo. Então tem muita gente. É curioso, né? Porque geralmente, principalmente o professor que a gente imagina, né? Quem deve ser? É o professor, de repente, novo, de repente um professor que esteja mais inseguro, de repente um professor que ainda não sabe como preparar, ou porque na formação dele ninguém falou absolutamente nada. Então, ele vai lá, vai dar aula e ele não sabe muito por onde começar, então ele pede. Mas não. Muitos dos professores que eu converso, pessoal, é gente que já está aí na área há 10, 20, às vezes 30 anos, né? Gente que está mais tempo do que eu e ainda precisa que outros planejem as suas aulas. Então, vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Hoje em dia, como é que é a realidade? O professor, de maneira geral, ele planeja as suas aulas? Claro que não. Pessoal, não importa se você dá aula aí de repente na parte pedagógica, para os primeiros anos escolares, para o fundamental, para o médio, público, privado, para a universidade. Vamos falar a verdade. Hoje em dia, para um professor ele se sustentar, principalmente um professor que dá aula no presencial, ele precisa cada vez mais aulas. E também é verdade que, por uma série de razões que a gente tem conversado aqui no canal, nós temos cada vez mais os salários, o poder aquisitivo do professor, ele tem diminuído. Por mais que, de repente, aumente seu salário, a realidade da sociedade faz com que a gente não aumente proporcionalmente aos nossos ganhos. Ou seja, aquilo que o professor precisa não acompanha o nosso salário, tá? Independentemente se teve aumento nos últimos anos ou não, não é proporcional, principalmente por causa da inflação, tá? Mas a gente não vai falar de parte financeira hoje. Hoje a gente vai falar de planejamento. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Por quê? Porque nessa da gente ter que fazer cada vez mais aulas e tudo mais, também faz com que a gente, de repente, tenha que disputar estas aulas em diferentes locais. A gente já viu que mais da metade dos professores que trabalham na rede pública ou privada no Brasil, eles trabalham em pelo menos duas instituições, às vezes três, às vezes quatro, às vezes, sei lá, se tem mais. E o máximo que eu já consegui na minha vida foi trabalhar em quatro instituições ao mesmo tempo. E assim, aulas quebradas, e vai aqui, volta para lá, e vai aqui, e muitas vezes, dependendo da cidade onde você está, o transporte não é lá aquelas coisas, e tem o custo envolvido nisso tudo, que não está dentro das aulas. Então, fora o desgaste que isso traz. Toda vez que você se desloca para algum local, que você vai para algum lugar, você está gastando dinheiro, você está perdendo tempo, você está se cansando mais, a sua mente cansa mais, o seu físico cansa mais. Isso a longo prazo dá um baita de um desânimo, dá um baita de cansaço. O seu corpo ele sente mais, você fica mais doente, você fica mais vulnerável, você fica mais estressado, o psicológico vai indo embora mais rápido. Então, tem uma série de fatores que estão incluídos nisso. Então, quando a gente pensa nessa questão do planejamento, bom, eu vou entrar na sala de aula, só que semana que vem eu vou entrar, não vou entrar só no sétimo D, eu vou entrar no sétimo A, B, C, D, no oitavo A, B, C, D, nessa escola. Na outra eu vou entrar em mais umas 10, na outra. E aí fica aquele leque gigante.
E aí o que o professor ele faz? E você sabe muito bem, não tem outro recurso, não tem outro meio. Ele faz com que planejamentos gerais. Então, olha, do 7º ano eu tenho que fazer mais ou menos isso. No 8º ano, mais ou menos aquilo. E deixa aquele planejamento assim bem genérico, bem vasiozão, de maneira bem ampla. Ou então, pega o famoso livro didático, né? E vai falando para a turma, e vai marcando, né? Onde parou e vai fazendo receitinha de bolo, passo a passo. E não importa se o aluno falou ou não falou, se teve interação, se teve gente que aprendeu ou não, se tem aluno que faltou, que eu vou me preocupar com o aluno que faltou e perdeu aquele conteúdo, ele que se vira, a aula está dada. Pois é, pessoal, mas o planejamento não é assim. O planejamento verdadeiro, que no mundo ideológico, e depois a gente vai trazer para a prática, o que é? É aquilo que a gente se reorganiza, se planeja e depois, conforme ele vai batendo ali na prática, na realidade, ele vai se modificando. Ou seja, se eu tenho certos alunos que precisam de certos apoios, eu vou fazer. Se eu tenho, veja, não existe um planejamento para a sala de aula, um planejamento verdadeiro, sem conhecer a realidade que os alunos têm e adaptar. Eu sei que, eu estou falando idealmente, tá? Eu sei que é um pouco ilusório, mas a gente tem que se adaptar a cada planejamento para cada realidade. Pô, Heitor, eu vou ter que construir um planejamento único para cada aluno? Claro que não, né? Senão não tem outra vida. Mas o que você tem que fazer é justamente pegar naquele planejamento e falar, pô, aqui eu não posso esquecer de fazer isso. De repente eu vou utilizar este exemplo aqui para explicar isso, porque tem a ver com a vida deles. Então, eu vou utilizar esta ferramenta aqui, ó, de repente, porque essa ferramenta tem a ver com o dia a dia de fulano, ciclano e beltrano que estão na sala de aula. Então você tem que readaptar a sua realidade, né? É aquela coisa, pessoal, eu falo da língua portuguesa. Tem turma que o pessoal chega lá, que os alunos não sabem ler e escrever direito, mas o professor chega lá e explica análise sintática. Esse é o extremo. Esse é o extremo. Heitor, mas isso é uma exceção. Não é. Eu posso te falar. Uma vez eu fui substituir um professor que ele estava acabando a matéria do 2º ano colegial e estava lá, análise sintática. Professor, explica lá o que é os tipos de predicado. Beleza, tranquilo. Cheguei lá para fazer, mas metade não sabia ler e escrever direito e estava no 2º colegial. Como é que a gente faz? Que planejamento é esse? Um planejamento que... e olha que não faltava ali para aquela professora e para aqueles que passaram por ali até chegarem os alunos lá, no que não faltava era o planejamento. Mas tinha relatório, mas tinha planejamento, mas tinha... Só que é o seguinte, o planejamento que a gente acaba repetindo muitas vezes vem de cima para baixo. Muitas vezes vem ali daqueles planos pedagógicos mirabolosos e a gente esquece de colocar na prática. Por quê? Porque não vale nada o que está no papel se você não adaptar a sua realidade. Então, esse é o chamamento que eu trouxe esse vídeo para cá hoje, tá? Justamente para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque o verdadeiro planejamento, ele não tem que sair da cabeça do professor, somente. Não tem que sair da cabeça do diretor, somente. Não tem que sair do coordenador, somente. Não tem que ser da sua secretaria de educação. Olha, agora estou começando, hein? Não tem que sair exatamente daquilo que os pais determinam. Sabe? Quando o pai veio e falou, por que você não explicou isso, isso e isso? Recua, volta. O verdadeiro planejamento é quando você, professor, senta, observa todos esses cenários e toma suas decisões. Só que para um verdadeiro planejamento dar certo, pessoal, não é aquilo que a gente resolve fazer, é aquilo que a gente resolve excluir do nosso planejamento. O verdadeiro segredo está ali. A sua aula, a gente esquece de um fator fundamental na hora de fazer um planejamento. Sabe o que é? No nosso tempo. O tempo, ele é raro, ele é precioso, ele é único e, infelizmente, às vezes felizmente, não volta atrás. Então, a gente tem que se adaptar a fazer um planejamento indo ao encontro daquilo que eles precisam, mas também priorizando aquilo que a gente tem que fazer. Agora, em vez de pegar um planejamento, e por isso que não dá certo,
Por exemplo, quando alguém fala alguma coisa do tipo, olha, faz um planejamento aí para a turma do primeiro ano da EJA, ou do primeiro ano do colegial aí da escola regular, ou faz aí um planejamento de, sei lá, de matemática para a sétima série. Não é assim que funciona, porque você vai pegar aquele suposto planejamento e quando você olhar, é a mesma coisa que você estiver ensinando grego. Você sabe grego? Eu não sei grego, mas se eu não soubesse, como é que eu ia explicar isso para os alunos? É a mesma coisa. O planejamento, ele tem que partir da realidade. Se você não observar a realidade, seu planejamento não serve de nada. E muitas vezes o professor que também está ali também não serve muito não, viu? Essa é a verdade. Então, para a gente ser útil, né? Porque às vezes a gente mais atrapalha do que facilita. Ah, verdade? Você quer que eu faça o quê? Às vezes a gente mais atrapalha do que facilita. Então, se a gente quiser ser útil, se a gente quiser ser prático, se a gente quiser mudar essas realidades, em primeiro lugar, a gente tem que observar. Não existe essa coisa de chegar no primeiro dia de sala de aula com planejamento feito. Não existe, porque você não sabe o que você vai enfrentar lá. Se você nunca chegou, nunca viu os alunos, nunca sentou com eles, nunca conversou, então como que você vai fazer um planejamento? Por isso que existe a análise prévia, por isso que existe a conversa, por isso que existe o diálogo. Ó, quantos elementos que eu estou te dando? Por isso que existe a observação, por isso que existe o questionamento inicial em sala de aula, de você chegar e de repente confrontar com algumas ideias que ali estão fixas. De repente, de você, professor, não ficar dando só aquilo, sua opinião, ou aproveitando o espaço de aula para fazer todo mundo de psicólogo seu e utilizar aquilo, falar, bom, se o meu destino como sala de aula, ou pelo menos um dos meus destinos, é fazer tal e tal e tal conhecimento, como é que eu posso chegar lá? Você não tem que saber qual é o planejamento certo se você não testar. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o seu planejamento vai dar errado. Professor, você não tem bola de cristal. Você, professor, não tem como determinar se aquilo que você está fazendo vai ser o melhor para os seus alunos. Veja, o planejamento, ele vai ter que ser modificado. Não, Heitor, eu faço meu planejamento da primeira à última aula, do primeiro dia até o último do ano e eu nunca mudo. E ele está sendo eficiente? Ou você está enganando você mesmo e os seus alunos? Porque, na verdade, o planejamento ele tem que ser o tempo todo corrigido. A rota ela tem que ser readaptada. Sabe por quê? Porque os alunos, de repente, que você achou que ia aprender mais devagar, aprende mais rápido. Aquele que ia aprender mais rápido, aprende mais devagar. Aquele que você queria que aprendesse A, B e C, ele acabou aprendendo B, C e D. Opa, então de repente eu vou ignorar esses fatores, eu vou excluir aquilo que ele aprendeu melhor, ou aquilo que ele está com dificuldade eu não vou reforçar. Então, professores, nós às vezes temos que calçar um pouquinho a sandália da humildade, olhar para a nossa realidade e readaptar. Não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário. Isso é um sinal de respeito, sinal de respeito com você mesmo, esse sinal de respeito com seus alunos, sinal de respeito com tudo. Ah, Heitor, mas o planejamento ele vem de cima, então rasga. Ah, mas eles determinam. O que importa mais? É quem determinou ou a vida das pessoas que você está modificando? Ah, mas eles vão reclamar. Então a culpa não está em você, está neles. Ok? Ah, mas os pais vão... Paciência. O que importa é a vida dos alunos. Nós somos só a ferramenta dessa transformação. Tá bom? É isso que a gente tem que ver. Então, o planejamento, ele tem que ser o tempo todo readaptado, reorganizado. A rota tem que ser corrigida. A gente tem que sempre voltar atrás, organizar. É um planejamento, ele não é estático. Ele muda. Ele se modifica o tempo todo. Então, é isso que é o meu alerta de hoje, tá? Que um planejamento, ele não pode se fixar. Então, parem com essas ideias. Olha, me dá um planejamento. Tem gente que compartilha, né? Ah, não, tá aqui os exercícios. Peraí, se você vai pegar exercício de outro lugar e vai reaplicar do jeito que ele veio e achar que a aula é assim, é boa, vou te falar, já existe o ChatGPT que faz muito mais rápido que você e melhor. Então, para que a gente tem um professor? Bota uma IA para fazer. Para fazer isso, para que você serve? Ué,
O professor ele está ali para quê? Para pegar. Você pode partir de algumas coisas assim, mas é uma loucura você achar que você tem que pegar aquilo e passar para os outros e como se nada fosse feito. Tá? Da mesma forma, e aqui agora eu vou falar para outros grupos, tá bom? Porque às vezes o planejamento ele vem tão engessado, tão organizado, e às vezes é por semana, às vezes é por mês, às vezes é por disciplina, às vezes é por aula. Eu sei que cada realidade ela é única. Mas se você que você é um organizador, um formador de professores, você que está de repente determinando dentro da sua instituição, da sua escola, dos seus elementos ali que você envolve no processo educacional, você está colocando de cima para baixo, você pode dar certas orientações, porque existem as competências gerais que a gente quer aplicar, quer ensinar, quer que eles aprendam, beleza. Só que cabe a nós que estamos passando para esses professores fazer o seguinte: olha, o destino final é esse, mas para você chegar até lá, até aqueles conhecimentos, aquela área que os educandos precisam compreender melhor, você precisa construir as pontes. E para construir as pontes, a gente tem as opções A, B, C e D. Entendeu a diferença? Você tem ali as ferramentas necessárias para chegar lá, que são Y, Z e W. Você tem ali para chegar lá, olha, vamos fazer um exemplo na prática. De repente você precisa que seus alunos aprendam uma leitura melhor de um determinado texto. Tranquilo. Mas será que é só através em vez de você falar, professores, leiam em voz alta para os seus alunos. Não, ok, vai ler em voz alta, mas tem aqueles que vão querer ler no silêncio, aqueles que vão querer ler em dupla, vão fazer um teatro para ler aquele texto, vão de repente passar um vídeo, vão ter que repetir, vai ter que... Há 1 milhão de ferramentas hoje. Hoje em dia o que mais não falta é isso. Agora, cabe a você, professor, tomar essa decisão de qual que ele vai escolher. E o seu coordenador, ele tem que te dar as opções. Inclusive, olha, agora eu vou falar, hein? As políticas públicas, elas não podem engessar o professor. Elas têm que dar este leque de opções e não punir aquele professor que faz isso. Que muitas vezes há uma inversão de valores, onde o professor que se preocupa em trabalhar de diferentes formas e ir no ritmo que o educando precisa e não no ritmo que a escola quer ou que a Secretaria de Educação quer, ele acaba sendo punido. Ele acaba sendo pressionado. Ele acaba sendo, muitas vezes até pelos seus pares ali, não valorizado. E esse professor é muito lento em sala de aula. Ah, esse professor aí só quer ficar conversando. Peraí. E então quer dizer que se você só jogar a matéria, você está ensinando alguma coisa? E a reflexão crítica sobre aquilo? Né? Então, senão a sua aula não serve. Senão você está perdendo tempo. Está perdendo tempo dele, perdendo tempo seu, perdendo tempo de todo mundo. E aí não serve. Tá bom, pessoal? Então, planejamento, ele nunca é fixo. Guarde essa informação no seu coração. Tá bom? Então, por favor, pare de mandar mensagem. Professor, manda o planejamento da aula, da primeira à quinta aula para fazer isso ou aquilo. Pessoal, não é assim que funciona. Tá? Você tem que construir. Você tem que construir a sua identidade para cada turma, para cada aluno, para cada um que vai fazer. E você vai errar e abre espaço para esse erro. Não tenha medo de errar. E se errar, dá tudo certo, porque nós, professores, também aprendemos, tá? Nós, professores, também aprendemos através do que acontece nas dinâmicas de sala de aula. Não, eu, professor, nunca aprendo. Então, você ainda não virou professor, tá bom? Porque é assim que a gente aprende. É no confronto, é vendo, observando. É para isso que a gente existe, no final das contas. Tá? Para a gente poder olhar, ver a situação, errar, aprender, opa, vou ser melhor e amanhã no dia seguinte ser melhor ainda, tá? É só para isso que a gente serve. Aí os próximos anos que vier vão se tornar melhor ainda. É assim que a gente faz, é assim que a gente caminha, é assim que a educação vai transformar o nosso país e o nosso mundo. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho. Caso queira, nos ajude se inscrevendo e tudo mais, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima.